assim, na sequência que nós temos na Bíblia cristã, da carta aos Romanos até a carta a Filemon, é Paulo. Aí quando entra a carta aos Hebreus, é conhecido como as epístolas gerais, até Judas. Aí depois vem o livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou estar lendo a partir do versículo de número 1, e nós iremos depois pegar alguns versículos também lá de 1 de João. Encontraram? Então vamos lá. Vem dizendo assim, ó, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. São, né, elementos distintos. Ele continua dizendo, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Por que Paulo vem enfatizando isso? Porque os Tessalonicenses, eles achavam que Cristo viria exatamente naquela época em que eles estavam vivendo. Paulo, então, os alerta que não seria assim. Jesus não iria vir naquele momento em que eles estavam achando. Versículo de número 3, aí ele vai falar o porquê. Aí ele vai falar um dos sinais que tem que preceder a vinda de Cristo. Versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a apostasia hoje nós temos visto de maneira assim, bem larga assim mesmo, né, exponencial, no meio do povo de Deus. E aí ele vem retratando a respeito do anticristo, que ou seja, antes de Jesus vir, vai ter que se manifestar quem? O homem do pecado, ou seja, o anticristo, que é o filho da perdição. Então, Paulo estava explicando para ele assim, você não precisa preocupar, Jesus não vai vir agora. Porque antes dele vir, ou seja, um dos sinais em que ele vai vir, tem que ter o que? A apostasia, é um dos sinais, e também vai ter que se manifestar o anticristo. Aí ele vem dizendo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse é também um dos sinais da vinda de Cristo. Então o anticristo ele vai se opor e se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus. Sim, da segunda vinda. Ou seja, Jesus não vai vir antes que isso aconteça. Então isso tem que acontecer. Então isso é um dos sinais. Então, o anticristo ele vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus. E tudo aquilo que se adora. Então não vai se levantar apenas contra os cristãos. Ele vai se levantar contra o budismo, o islamismo. Então, se adora a Buda, Buda deve ser adorado, então, se adora, ele vai se levantar tudo contra aquilo que se adora. Porque ele vai dizer que ele é Deus. E ele que é o Messias, ou seja, aquele que haveria de vir. E a adoração é exclusiva a ele. Entende? Então, tudo aquilo que se adora, tudo aquilo que se chama Deus, ele vai se opor contra. Então, a adoração vai ser exclusivamente a ele. Ele vai buscar isso. A luta dele é por isso. E também ele vai se assentar aonde? No templo de Deus, né? Querendo ser o quê? Deus. Então, o templo de Deus aqui está mencionando o templo lá em Jerusalém. Agora, nesse exato momento, não está tendo templo em Jerusalém, porque foi destruído. É por isso que vai ter a reconstrução do terceiro templo. Os seus utensílios já estão todos prontos. Agora, já ungiram, separaram agora o sumo sacerdote. Agora ele já tem o sumo sacerdote. Os utensílios estão todos prontos. Os animais para os sacrifícios já estão todos ensaiados. Ali os levitas para a execução, só esperando o momento em que essa aliança do anticristo for feita, realizada, e então os muçulmanos ali, eles liberarem o espaço para os judeus então construir,
o terceiro templo. Por quê? Embora a ONU devolveu o país a Israel, não devolveu todo o território que pertencia aos judeus. E, inclusive, dentro de Jerusalém, no local em que era o templo, tanto o templo de Salomão como de Zorobabel, reformado por Herodes, ali os árabes não deram essa posse ainda para os judeus. É por isso que essa luta até hoje. E o que resta é apenas uma parte do muro, que nós conhecemos como o Muro das Lamentações, que os judeus vão lá fazer as suas orações e petições lá no Muro das Lamentações. Então essa parte que eles têm acesso. No local em que era o templo mesmo, eles não têm acesso, ainda não pertence a eles. Mas quando o anticristo vier e fizer aliança com muitos, então ele vai restabelecer. É tanto que alguns manuscritos de interpretações rabínicas dizem que um dos sinais do Messias é a reconstrução do templo. É por isso que quando o anticristo vier e construir o templo, o que eles vão dizer? É esse o Messias. Interessante, né? Então, assim, isso é uma das características, dois sinais. Amém? E aí, então, ele vai continuar falando a respeito do anticristo. Nós não iremos entrar, porque nós vamos ter uma aula para falar do anticristo, vamos ter uma aula para falar do falso profeta, né? Então, aqui é apenas para os irmãos entenderem que a manifestação do anticristo é essencial como sinal da vinda de Cristo. Vamos lá para primeira de João, primeira epístola universal de João. Já estamos finalizando, ok? Nosso tempo já está esgotando. É a primeira epístola universal de João. Fica bem no finalzinho das Escrituras, não é o Evangelho. Você pode pegar ali, tem um livro do Apocalipse, antes do Apocalipse tem Judas, a epístola de Judas, e depois vem as epístolas joaninas. Tem a primeira, segunda e terceira epístola. Nós iremos ler a primeira epístola de primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira de João. E outro detalhe interessante por exemplo, aqui, é primeira de João, porque foi João quem escreveu. Quando foi aos Tessalonicenses, é primeira aos Tessalonicenses, porque Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Para eles. Entende? Então, aqui nós falamos primeira epístola de João, ou seja, porque foi João que escreveu. Quando se fala primeira epístola aos Tessalonicenses, porque foi enviada a eles, mas não foi eles que escreveu. Você vai falar de Tiago, né? Epístola de Tiago. Não a Tiago, que ninguém enviou a Tiago, foi Tiago quem escreveu. Epístola de Pedro. E não a Pedro, porque não foi enviada a Pedro, foi Pedro quem a escreveu. Certo? São detalhes assim, básicos, isso daí não vai mudar a sua espiritualidade, mas vai agregar como informação. Ok? E também não use isso de crítica, certo? Não é porque uma pessoa não falou isso de maneira exata, é que o sermão dele não presta, que você vai descredibilizar. Isso daí não descredibiliza a mensagem do evangelho. São questões informativas que é essencial para um estudante bíblico ter, ok? Como nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Amém? E assim vai agregando, né, de acordo com aquilo que nós fomos estudando. Então vamos lá. Primeira epístola de João. É porque normalmente nós abreviamos muito. Por exemplo, nós normalmente não falamos primeira epístola de João. Não, nós falamos o quê? Primeira de João. Normalmente nós não falamos assim, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós falamos o quê? Primeira aos Tessalonicenses. Nós resumimos. Aí muitas vezes o erro muitas vezes nós falarmos um artigo, alguma coisa, é o quê? É nesse abreviar. Ok? Então vamos lá. Capítulo é o de número 2, o versículo é o de número 18, vem dizendo assim, filhinhos, é já a última hora. Quando ele fala a última hora, os últimos tempos, é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse período se estende como